antes de falar algumas coisas que eu tenho certeza que serão novidade, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas coisas que vocês já com certeza ouviram falar sobre o Rosário, né? E eu gostaria de também apontar a diferença do que a gente está querendo contar para vocês, daquilo que normalmente se fala e que é a prática do próprio Rosário. Então vocês viram que lá naquele, não sei se todos viram, que teve uma pequena divulgação da palestra e que tinha o título, né? A oração vocal e a oração mental na prática do Santo Rosário. Então isso talvez seja o que todo mundo sabe que existe já, né? O Rosário é composto de orações vocais, quando recitamos as Ave Marias, o Pai Nosso, outras jaculatórias, e também ele é composto de uma parte que praticamente caiu em desuso, que é a parte da meditação dos mistérios. Então isso aí é a oração mental, que é uma coisa um pouco desaparecida, digamos, do nosso cotidiano atualmente, né? Mas que seria urgente a gente retomar e a gente entender como é que isso aí se dá no Rosário. Esse microfone, será que precisa do microfone? Vocês estão ouvindo? É bom o microfone? Lá o fundo ficou... É? Tá bom. Que aquele microfone na mesa não tem, né? O pezinho para ele. Ah, bom. Não tem problema se não tiver. Que seria um pouquinho mais fácil, mas tudo bem. E uma coisa para a gente, então, começar a falar sobre essas duas formas de oração, a oração vocal e a oração mental, que se encontram no Rosário, eu comecei por aquela pequena frase, que na verdade é um compêndio inteiro, se a gente quisesse falar, da Santa Rosa de Lima, né? Que está lá, aí não sei, não entrou, acho que no cartaz, eu coloquei só lá no Face. Santa Rosa de Lima, ela diz que o Rosário contém todo o mérito da oração vocal e toda a virtude da oração mental. Então, aparentemente, a gente ouve uma coisa assim, que parece que a gente já entendeu tudo, né? A oração vocal, ela está relacionando, Santa Rosa, a uma ação meritória. E a oração mental, ela está relacionando aquilo que nos daria a virtude própria, que de fato, a caridade que surge da nossa oração, né? Então, quando a gente vê uma coisa assim, a gente precisa parar e meditar um pouquinho, para entender melhor o que está sendo falado. Então ela diz isso, o Rosário contém todo o mérito da oração vocal e toda a virtude da oração mental. Nós, quando rezamos, dificilmente percebemos essas duas coisas que estão relacionadas à oração e que praticamente são seus frutos, que é o mérito e que é a virtude, certo? Então eu gostaria que nós pudéssemos, entendendo essa perspectiva, falarmos um pouquinho sobre a questão do Rosário em si. Então, quando rezamos, não percebemos que aquela oração, ela vai ganhar para nós o céu. No geral, a gente quando reza, fora do Rosário, a ideia que a gente tem de oração é que nós podemos fazer muitos pedidos a Deus. E nós fazemos das nossas necessidades, o que é justo, e da necessidade de outros, enfim. Nós temos uma forma de nos relacionarmos com Deus na oração que normalmente é uma coisa daqui para lá, quer dizer, de nós para Deus. E nós esquecemos muitas vezes que a oração, na verdade, que coisa? É o contrário, né? A oração, estritamente falando, ela é aquele momento em que Deus fala conosco, em que Deus nos envia a sua graça, né?
e que principalmente essa graça na oração é a virtude da caridade. É aquilo que a tradição católica chama do amor, né? Então, quando rezamos, a clássica definição de oração, que é a elevação da mente a Deus, né? Para pedir a graça. Muitas vezes tem esse complemento, mas a oração está definida, desde lá da Suma Teológica, assim, né? A oração é a elevação da mente a Deus para pedir a graça, ou a elevação da mente a Deus. E nós elevamos a nossa mente a Deus, muitas vezes apenas numa oração de pedido, mas nós esquecemos que, na verdade, na oração é Deus que fala conosco. E Deus tem uma série de coisas que Ele quer nos falar. E praticamente a gente está surdos para isso, porque nós não nos acostumamos, ou nós perdemos, ao longo de algumas décadas aí, do final do século XX, nós perdemos um pouco a nossa natural capacidade de nos comunicarmos com Deus. Parece um exagero isso que eu estou falando, mas vocês vão, pela própria prática de vocês, muito provavelmente perceber que não, né? Que existe essa dificuldade enorme hoje com relação à oração. As pessoas não se preparam para a vida de oração. As pessoas se preparam para o batismo, se preparam para o crisma, se preparam para o matrimônio, se preparam para a confissão, ou deveriam, né? Mas você, às vezes, não tem uma educação voltada propriamente para o ensino da vida de oração, porque parece que a gente já sabe rezar. Parece que rezar é uma coisa tão espontânea que não precisaria de uma escola para isso. Escola no sentido de uma tradição que ensinasse a oração. E isso é uma coisa interessante da gente estar assim hoje, porque na verdade é o contrário o que ocorre na igreja. Desde sempre, a igreja tem nas diferentes espiritualidades exatamente escolas de oração. Então, se você quer aprender a rezar de verdade, por exemplo, você tem que ir lá entender o que os carmelitas, as carmelitas estão fazendo. Se você quiser entender como que é a oração da igreja no seu sentido mais, digno, você tem que ir lá e ver o que os beneditinos estão fazendo, que tem todo o carisma deles com a oração litúrgica. Então, um dia que a gente quisesse entender o que a igreja já produziu de mais magnífico na oração litúrgica, a gente deveria ir lá assistir uma missa daquela do mosteiro cantada no canto gregoriano com toda aquela forma, né, da cerimônia em si, que na verdade é uma escola de espiritualidade, é uma escola de oração aquilo. Então, independente de para onde a gente olhasse na igreja, a gente veria que existe sempre uma tradição que ensina a rezar. Então, eu gostaria que a gente pudesse perceber exatamente algumas coisas em relação à prática do rosário, em que, em si, se nós soubermos prestar atenção, ele é uma escola do rosário por ele mesmo, porque o rosário contém toda a parte da vida, que é o início da vida de oração, que é a oração vocal. E depois o rosário também contém aquela parte que é hoje aquela parte que eu me referi, que a gente não pratica mais, que é a oração mental. Então, se nós pudéssemos recuperar os elementos, aquilo que eu chamei lá de princípios da oração vocal e da oração mental, que existem já no rosário, mas se a gente pudesse aplicá-los de uma forma consciente, provavelmente a gente teria não só uma outra eficácia na prática da nossa oração, como nós conseguiríamos fazer uma prática do rosário de uma forma absolutamente dinâmica, digamos assim, e capaz de alavancar não só a nossa vida espiritual, mas eu acredito que a própria igreja. Então, eu gostaria de contar um pouquinho para vocês essa experiência que nós estamos fazendo já há 2 anos. Então, tem mais ou menos esse período que nós formamos uma confraria
Confraria Nossa Senhora da Esperança, para começarmos a praticar juntos o rosário, levando em conta todo o conhecimento que a Igreja já produziu, que são essas escolas de espiritualidade a que eu me referi antes, e que nós temos acesso a esse conhecimento, que é o conhecimento sobre a oração em si. Então, essa experiência ela foi muito boa. No início nós nos encontrávamos apenas para rezar, apenas no sentido de que o nosso encontro era para a oração do rosário, hoje continua ainda, mas com o tempo a gente sentiu a necessidade de fazer as aulas de formação, né? Porque essa parte toda do aprendizado sobre a oração, ela realmente para nós é uma grande necessidade. Então, como que nós percebemos a diferença do que nós estávamos fazendo com o que nós fazíamos antes, né? Percebemos isso por um resultado concreto, prático, na própria vida de oração. E isso é uma coisa que também eu preciso falar um pouquinho, porque as pessoas não se colocam nessa perspectiva de crescer na vida de oração. No geral, a gente reza, faz rosário, mas a gente não percebe que aquela oração, ela incide sobre a nossa alma, fazendo a nossa alma ter uma amizade diferente com Deus por causa da própria oração. E que quanto mais a gente rezasse, mais amigos, digamos assim, para usar essa própria terminologia de Jesus, mais amigos de Deus a gente ficaria, né? A gente não percebe que nós precisamos de um progresso na vida de oração. Não se fala mais que a vida de oração foi feita para que a gente progredisse cada dia mais, inclusive. E que se nós tivéssemos essa perspectiva correta de crescimento da fé na oração, de crescimento da caridade na oração, nós já faríamos a própria prática do rosário que fazemos regularmente de uma outra forma. Mas, no geral, o que a gente vê é que a oração ela é feita um pouco de forma mecânica ou um pouco de forma apenas piedosa. São duas coisas que aconteceram principalmente na prática do rosário e que a gente tem visto que precisam ser corrigidas, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso antes de falar sobre a própria oração no rosário. Na medida em que toda a tradição orante, digamos assim, da Igreja, nos diz que a coisa mais importante que tem é a oração. Vocês já ouviram falar isso, né? E isso, então, nos coloca numa situação um pouco complicada. Se a oração é a coisa mais importante que tem, por que na nossa vida de católicos nós conseguimos rezar tão pouco? Ou tão mal, na verdade, né? Porque, pelo que eu vejo das comunidades onde a gente tem ido levar essa palavra sobre o rosário, o que a gente vê sempre é uma dificuldade mais ou menos parecida. As pessoas, elas têm boa vontade para fazer o terço diário, mas a maioria das pessoas, por exemplo, pelo tipo de vida, de trabalho, das cidades, etc., elas às vezes não têm meia hora para fazer um terço. Então, se nós não conseguimos meia hora para aquilo que é a coisa mais importante, eu acho que nós deveríamos fazer uma reflexão nesse sentido. Ou nós não entendemos o que é a coisa mais importante, ou a gente é meio maluco, né? A gente está meio com a cabeça na lua. Então, eu gostaria de colocar em primeiro lugar isso, né? Que através da prática do rosário, nós podemos ir aprofundando a vida de oração até que a nossa oração pudesse ser, olha que coisa fora do comum, aquilo que está lá desde o início no cristianismo, uma oração ininterrupta, que é uma coisa que as pessoas pensam que só pode existir para o monge. O monge, que é o profissional da oração, ou deveria, é aquele que se retira da vida do mundo
para poder ser profissional na oração, para poder chegar a uma oração ininterrupta. Mas acontece que quando nós ouvimos o conselho, né, de que a coisa mais importante é a oração, isso foi falado para nós também, não foi falado só para os monges, não é? Isso aí está lá ainda no Evangelho, naquela magnífica parábola de Jesus, a parábola de Marta e Maria, que todo mundo aqui já cansou de conhecer, não é? E que a gente fica até um pouquinho, às vezes, eu me lembro que muitos anos atrás, décadas talvez, quando a gente começou a pensar sobre essa parábola, dava um pouco de pena de Marta, né? Porque nós todos nos colocamos um pouco na mesma situação de Marta. Nós estamos trabalhando para fazer coisas justas, lícitas, necessárias, né? Para cuidar da família, para cuidar das pessoas, para cuidar da igreja. Então, o nosso trabalho, que é um trabalho para Jesus, é um trabalho profundamente importante. No entanto, Jesus, ao contrário de dizer, puxa Maria, de fato a sua irmã está sobrecarregada, por que não vai lá e ajuda? Ao contrário, Jesus disse, Marta, Marta, né? Que somos nós, a gente não sai da cozinha. Então Jesus estava dando para a gente uma orientação muito segura. E a gente coloca sempre determinadas necessidades, porque são justas, na frente daquilo que é a coisa mais importante. Então a primeira coisa que a gente queria colocar é que esse crescimento na fé, ele tem graus. E o primeiro grau desse crescimento nós realizamos quando de fato nós conseguimos, através da oração, modificar, obviamente não somos nós, né? Mas modificar a nossa fé. Então, em primeiro lugar, para a gente poder rezar, para a gente poder elevar a nossa mente a Deus, que é aquela definição que eu falei da oração, nós precisamos crer em Deus. Então, não é possível se ajoelhar e rezar sem a fé inicial em Deus. Então, a fé é o início da vida de oração. A fé é o início da nossa vida cristã. A fé é o início da nossa salvação, da redenção que nos foi dada. Ela começa pela fé. No entanto, a fé é uma coisa que nós imaginamos que já possuímos. Então, nós imaginamos que a fé é aquela adesão formal que eu faço e que aceitei e que já tenho quando, por exemplo, sou católico praticante, quando vou para a igreja, quando participo da vida sacramental. Então, claro que tudo isso significa que eu já tenho fé, que eu aderi à fé. Mas o que nós nos esquecemos é que a fé é uma virtude teologal que só existe em nós porque Deus dá. Deus que nos coloca a fé, nos dá a fé. No entanto, ela cresce. E também na Sagrada Escritura, a gente vê inúmeros lugares em que está dito lá, não é? Aquela passagem magnífica que eu sempre brinco com os alunos, porque ela é muito emblemática, de São Pedro, que caminha sobre as águas. Eu não sei se vocês já pararam para realizar esse fato, né? Que é uma coisa muito fora do comum. A gente diz, São Pedro andou sobre as águas, mas realiza, São Pedro, ele estava no barco, Jesus o chamou, ele saiu do barco e ele caminhou sobre as águas. Está ligado o que isso significa? Não é uma coisa pequena, tá certo? Qualquer um de nós que caminhasse sobre a água seria uma revolução. E quando Pedro faz isso, aí a Sagrada Escritura diz, veio um vento, quer dizer, Pedro ficou sem a atenção da fé, então ele afundou. E quando ele está afundando, você vê que Jesus, eu brinco com os meninos e digo que ele não era construtivista, ele não diz para Pedro, poxa Pedro, segura aí meu velho, dessa vez valeu a tentativa, tá certo? Que nada, Pedro toma uma bronca, ele diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, é uma coisa chocante quando a gente para enxergar o que está acontecendo ali como fato, né? E, de fato, em outros momentos também na Sagrada Escritura, a gente vai ver isso. Vai ver Jesus falando o tempo todo, principalmente no Evangelho de Marcos,
que é um evangelho de anúncio da fé de uma forma estrondosa, está lá sempre essa questão da fé, né? Então é a fé que nos salva, é a fé que dirige as nossas obras, é a fé que nos coloca junto de Deus. Por isso que São João da Cruz, o grande mestre de oração que nós temos na igreja, ele diz que a fé é o meio próximo da nossa união com Deus. No entanto, nós não percebemos que essa fé, ela cresce, ela tem graus. Então vai desde aquela fé, que é uma fé de adesão sentimental, quando nós somos crianças, a nossa adesão à fé é uma devoção porque a família é católica, porque a mãe leva, porque a avó leva, porque o ambiente da casa, é uma fé afetiva, digamos assim. Mas na medida em que nós vamos crescendo, a nossa fé tem necessidade de também crescer. E, no entanto, muitas vezes nós somos adultos com uma fé de criança. Mantemos na nossa vida adulta aquela fé, né, afetiva, aquela fé sentimental. Não é aquela fé esclarecida, como uma virtude que cresceu porque Deus permitiu, pela oração, que nós pudéssemos estar mais junto dele cada vez mais. Então, a fé, na verdade, ela é isso. Ela é, digamos assim, os diferentes graus nesse crescimento que nós podemos obter são diferentes graus da fé. Então, vocês já devem ter ouvido falar que existem pessoas que se desenvolvem muito na oração. Vocês já devem ter ouvido falar, porque nós todos conhecemos, por exemplo, as obras de Santa Teresa. Santa Teresa fez uma coisa fora do comum, né? A teologia já sabia de algumas coisas, mas foi com Santa Teresa e depois com São João da Cruz que a Igreja alcançou definitivamente um conhecimento sobre a vida interior e sobre o desenvolvimento das virtudes teologais que movem, então, a nossa vida espiritual de uma forma como nunca havia acontecido. E Santa Teresa, naquele famoso livro que se chama Castelo Interior, ou As Moradas, ela conta que na nossa alma existem graus, digamos, da fé que nós temos, do amor que nós temos a Deus. E esses graus ela chamou de moradas. Eu estou colocando isso só porque o que eu vou falar sobre o rosário não nos interessa aqui entrar em toda essa questão da vida mística, mas o que eu vou falar sobre o rosário implica que a gente perceba essa evolução que a fé possui, certo? E que começa com uma prática que todos nós deveríamos ter e que, provavelmente, se a gente recuperar, ela muda a nossa capacidade de rezar, inclusive o rosário, que é a prática da fé. Vocês praticam a fé? Como é aqui a prática da fé? Porque, veja, nós temos virtudes naturais e virtudes sobrenaturais. A fé, a esperança e a caridade são virtudes sobrenaturais que Deus dá. Existem outras que nós precisamos praticar, por exemplo, a virtude da fortaleza, certo? Todo professor precisa praticar a virtude da fortaleza para não esganar os alunos que chegam atrasados. Então, o professor tem que ser um forte. A gente pratica de caso pensado a virtude e ela cresce. Você vai ver que quando a gente começa a dar aula, a gente é pouco paciente. Eu estou há 40 anos mais ou menos dando aulas, né? Acho que por aí, um pouquinho mais. Então, no começo, a gente era muito bravo, era muito impaciente. Depois, com o tempo, passou uma década, duas, a gente começou a ficar um pouquinho menos, né, bravo. Então, já tinha uma paciência maior. Um dia, um professor meu, católico, ele chegou para mim e disse: Henri, eu era muito brava, gente. Ele chegou para mim e disse assim: Henri, se você quiser ser professora, você precisa ter uma paciência que é aquela paciência de Dom Bosco. Eu falei: o quê? O que você está pensando? O quê, Dom Bosco? Porque a gente não se compara com jamais um Dom Bosco. Ele falou: Dom Bosco tinha uma paciência que os meninos não tinham medo de chegar para falar com ele. Então é aquela paciência que tem que ter.
Aí eu fiquei 2 décadas treinando a paciência de Dom Bosco. Quando eu percebi que eu já tinha melhorado, eu cheguei para ele e disse, olha, você tinha toda a razão, o que é que você acha agora? Ele disse, bem, não fique chateada, você melhorou muito, mas você tem que ver agora que o parâmetro é outro. A paciência que o professor precisa, o professor ou aquele que ensina, não o professor só da escola, quer dizer, o pai também, a mãe, a paciência que precisa é a paciência de Cristo na cruz. Falei, não vai dar. Certo? Me revoltei de novo, mas já tem 1 década isso. Então, a gente foi percebendo, quer dizer, o que Dom Bosco, na verdade, falava era dessa coisa que é a paciência infinita. Então, a nossa virtude cresce, nós vamos lá e praticamos, ela cresce. Assim com todas as virtudes que a vida espiritual precisa. Mas por que a gente não percebe que também as virtudes teologais crescem? E é pelo crescimento das virtudes teologais que nós temos o crescimento da vida espiritual. É esse crescimento das virtudes teologais que vai permitir o nosso lugar no céu junto a Deus na glória, aquilo que nós buscamos quando pedimos e elevamos a nossa mente a Deus, se fazemos a coisa de forma meritória. Ou seja, já através da oração vocal, como Santa Rosa colocava, nós estamos pedindo e podemos merecer o próprio céu, que não tem coisa maior que isso. E, no entanto, nós rezamos as orações vocais como se nós fôssemos uma máquina. Ave Maria, cheia de graça, acabou. Tá certo? Então tá lá, no grande clássico do Rosário, que são aquele livrinho, Os Segredos do Santo Rosário, de São Luís Maria Grimond de Montfort, aqui está o meu, né? Que acho que todos vocês conhecem. São Luís, inclusive, nesse livro, ele chega a colocar as pausas que a gente tem que dar na Ave Maria e no Pai Nosso. Então ele diz, você deve rezar Ave Maria cheia de graça, parou. O Senhor é convosco, parou. Bendita sois vós entre as mulheres, parou. Bendito é o fruto do vosso ventre, parou. Então, a gente não obedece isso mais, a gente faz a coisa de uma forma mecânica, porque nós não temos mais entendimento do que é a oração vocal. Então, a oração vocal, em primeiro lugar, ela é a oração que nós dirigimos a Deus para pedir a fé, para pedir que Deus nos dê a fé, para que possamos rezar verdadeiramente e pedir o que precisa, né? Nós devemos pedir a fé. Então, quando eu perguntei se vocês praticam a fé, eu queria deixar aqui essa primeira coisa colocada, que a oração vocal é a oração em que nós pedimos para Deus a fé ou pedimos o Espírito Santo, que é a mesma coisa. Só que nós devemos pedir. Então a gente esquece que tem que pedir. A gente acha que já tem e não pede. E se a gente sabe que tem, a gente pode pedir para aumentar, não é? E, no entanto, nós esquecemos desse trabalho com a fé, em primeiro lugar, que está na oração vocal, onde pedimos mais coisas do que a fé. Quando rezamos a saudação angélica, a Ave Maria, nós pedimos, em primeiro lugar, que a Virgem Maria inclusive, nos ajude naquele momento derradeiro que será o do nosso julgamento, que é o momento da nossa morte. Quando rezamos o Pai Nosso, onde estão lá os 7 pedidos fundamentais da vida espiritual, pedimos tudo aquilo que é necessário para a vida espiritual se desenvolver. Só que a gente fala aquilo de forma tão mecânica ou tão sem conhecer verdadeiramente o sentido daqueles pedidos, que na verdade eles têm pouco efeito. Então existe um conjunto de recomendações, de conselhos, inclusive alguns dados por Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Na segunda parte da Suma Teológica, existe uma questão que é sobre a oração na Suma Teológica, que é a questão 83, e alguns artigos desta questão, o artigo 13 e o artigo 15, para depois quem quiser ir pesquisar, estou deixando, tem lá toda uma explicação sobre esse trabalho nosso com a oração, sobre esta nossa preocupação de conseguirmos rezar e o que significa
a vida de oração, em primeiro lugar em relação a isso que é o mérito, quer dizer, da oração nos permitir alcançar aquelas coisas que Deus prometeu e que nós pedimos quando rezamos. E em segundo lugar, essa capacidade de que a oração traz para nós a força das virtudes, principalmente das virtudes teologais, das quais depende o crescimento nosso na vida interior. Então, queridos, a Santa Teresa, retomando lá, quando ela diz que a nossa alma tem vários graus, né, que a nossa alma pode se unir a Deus de diferentes formas, ela usa então essa ideia de moradas, ela diz que a nossa alma tem várias moradas e que, no entanto, para a gente entrar nesta primeira morada, naquilo que ela chamou, então, o castelo, né, interior, ela comparou a nossa alma com um castelo. E esse castelo é que tinha muitas moradas. E, no entanto, ela diz, no geral, as pessoas estão fora do castelo. O castelo é um símbolo da nossa alma. Então, para rezar, nós precisamos entrar na nossa alma, porque é lá que Deus fala conosco. Hoje, quando a gente tenta entrar na nossa alma, às vezes nós não encontramos mais a nossa alma, porque ali já colocamos muitas camadas que encobrem verdadeiramente aquele lugar da nossa alma onde Deus fala conosco. Nós colocamos lá as nossas preocupações, muitas vezes justas. Nós colocamos todas as nossas coisas, todos os nossos medos, ou todos os nossos desejos, ou tudo aquilo que está acontecendo com a gente e que quando a gente tenta entrar na nossa alma, a nossa alma não está acessível para nós, ou aquele lugar específico na nossa alma, através do qual Deus fala conosco, não está mais acessível para nós. Então, ela diz que para a gente alcançar este interior do castelo, nós precisamos da oração. A porta desse castelo é a oração. E ela diz isso, muitos estão fora do castelo, muitos estão tentando entrar no castelo, mas esse castelo ele tem um fosso e também ele é ladeado por inúmeras feras. E que quando a gente vai lendo um pouquinho mais, depois a gente entende que essas coisas que impedem da gente entrar são os nossos defeitos, infelizmente às vezes até os nossos pecados, mas às vezes são coisas menores, como por exemplo a nossa falta de oração e principalmente a nossa falta de fé, desta fé que nós conseguiríamos praticar em ato. Então, queridos, no rosário, a oração vocal, ela permite que nós possamos ter a forma, digamos assim, de atenção adequada para nos comunicarmos, para entrarmos em contato com Deus. E que poderia ser aquilo que os mestres espirituais chamam da presença de Deus. Então, nós não podemos começar a rezar, digamos assim, sem nos colocarmos na presença de Deus. Como é que a gente se coloca na presença de Deus? Pela fé. São Francisco de Sales, lá no livro Filoteia, ele dá várias maneiras, 4 maneiras práticas da gente exercitar a presença de Deus em nós. Então, a gente precisa aprender um pouco esse primeiro passo da oração, que é se colocar na presença de Deus, pela fé. Quando nós rezamos uma Ave Maria no Rosário, nós não estamos diante da Virgem? São Domingos diz que é ela mesma que recolhe as Ave Marias que proferimos no Rosário. Então, só esse sentido que nós, ao colocarmos, digamos assim, na oração vocal, que é da presença da própria Virgem Maria para recolher as nossas orações, já deveria nos dar uma condição de fé para esse exercício da oração vocal no Rosário, onde a nossa atenção seria completamente diferente daquela que nós fazemos de forma apenas mecânica. Então, a primeira parte, a oração vocal que está no Rosário, ela foi feita para a gente cair na fé. Ela foi feita para a gente perceber pela fé a presença de Deus ali, da Virgem Maria ali. Então, eu gostaria só de colocar essa questão depois dentro de um conjunto, depois a gente volta a isso, né?
Então, a primeira coisa é que nós devemos ter atenção para as orações vocais. Santa Teresa dizia isso também. Ela dizia, por exemplo, quando ela falava sobre o Pai Nosso, naquele livro Caminho de Perfeição, ela dizia que não ocorra às minhas filhas, as carmelitas, né, que elas professem algo com a boca e que não esteja ali o coração. E é uma coisa falada por Santo Agostinho ao longo dos textos que Santo Agostinho escreveu, inúmeros sobre a oração, que a nossa oração esteja sendo feita com o coração. E que nós devemos pedir essa fé e essa presença de Deus com o coração, com vontade. Pedir na fé, né? E nesse sentido, a oração vocal, ela não é aquela coisa mecânica que a gente faz. Ela tem uma outra característica. Ela permite em nós a presença de Deus pela fé. E a sua repetição é tal que quando nós fazemos as 10 Ave-Marias, o Pai Nosso e as 10 Ave-Marias, com a atenção da fé, sem pensar os mistérios, fazendo a oração vocal apenas, vocês vão perceber que começa a se fazer um silêncio para a gente chegar e meditar o mistério, que é outro tipo de oração. O mistério é a parte daquilo que se chama oração mental. Então, o que fazemos no rosário? No rosário nos colocamos na presença de Deus, praticamos a fé com tal atenção que isto nos traz um silêncio interior para começarmos a pensar, a meditar o mistério. Então, quando chega o primeiro mistério, nós deveríamos estar recolhidos, com fé, silenciosos, para contemplarmos o mistério. No geral, a gente fala o mistério, a gente descreve o mistério. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo São Gabriel à Virgem Maria. Nós falamos o mistério. Mas não é isso que nós deveríamos fazer na hora do mistério. Nós deveríamos parar para meditar o mistério. A oração vocal no rosário é oração meditada. Inclusive, o próprio São Luís diz isso. Existem algumas coisas mais recentes na Igreja, uma encíclica do Papa São João Paulo II, que inclusive diz uma coisa fora do comum. Ele diz que a meditação do mistério no rosário é aquilo que a alma é para o corpo. Então, assim como, né, nós temos um corpo e uma alma, o rosário tem uma oração que é corporal, digamos assim, num certo sentido, que é a oração vocal, e ela tem uma oração mental, que é a oração que se faz através da virtude, da fé e da caridade, que se faz só através da alma. E que a meditação é a alma do rosário. Então, queridos, eu gostaria de colocar para todos nós que rezamos e gostamos da devoção do rosário, essa questão: como que nós estamos fazendo a oração mental? Nós sabemos que existe a necessidade de parar para meditarmos o mistério? Ou nós só enunciamos o mistério e vamos depois de volta para as orações vocais? Então veja, no próprio livro do São Luís Grimont, esse que eu citei agora, Os Segredos do Santo Rosário, lá no final do livro ele diz uma coisa muito fora do comum e que me autoriza a vir dizer isso aqui para vocês. Ele diz que existem muitas formas de se rezar o rosário. E isso que nós estamos fazendo agora, na confraria, essa experiência de parar para aplicar os princípios da oração vocal e da oração mental ao rosário, permitiu que a gente conseguisse uma prática de oração que as pessoas que participam da confraria hoje dizem que elas não tinham antes, com o próprio rosário. Porque elas estão conseguindo aprofundar a fé através do rosário. E a fé é necessária para que nós possamos viver a virtude teologal mais importante, que é a caridade. E que não vem se não existir a fé primeiro. Então isso é uma coisa que está em toda a tradição espiritual da Igreja, né? E que nós não sabemos mais fazer a oração mental. Então veja o que aconteceu. Eu estou estudando mais ou menos há 3 anos o rosário
E eu tenho algumas teorias sobre algumas coisas. Por exemplo, o que deve ter acontecido para que os princípios da oração tivessem sido tão invertidos na prática que a gente tem hoje. Porque olha o que acontece. Nós falamos a oração sem pensar nelas, as vocais. Quer dizer, a nossa boca está rezando uma Ave Maria, enquanto a nossa mente está pensando naquele mistério que era o da dezena. Então, isto é uma coisa que a natureza humana, ela não comporta verdadeiramente, a não ser quando a natureza humana está tão decadente que ela não consegue fazer nada, e que eu posso entender, uma das teses é essa, que tenha sido uma adaptação que os santos fizeram para que as pessoas muito rudes e simples, como nós, provavelmente, diante dos santos, que não conseguiam rezar nada. Então eles diziam, enquanto você fala Ave Maria, você pensa o mistério. Eu não entendi até hoje como isso aconteceu, porque eu estou agora pegando os originais fora das traduções, né? Em francês, em italiano, estou relendo várias coisas no latim, porque não dá para a gente entender exatamente onde que começou essa forma do rosário ser feito a oração vocal junto com a oração mental, que vocês podem entender que é quase como assoviar e chupar cana. Quando a gente puder ter uma prática da experiência da oração mental, que eu gostaria que a gente pudesse ter aqui, vocês vão perceber como não dá para meditar um mistério e pensar em outra coisa, né? E como, além de tudo, não só nós rezamos as orações vocais pensando no mistério, como na hora do mistério a gente não tem aprofundamento nenhum naquela verdade da fé. E, portanto, os mistérios não podem oferecer os frutos que eles possuem e que verdadeiramente transformam a nossa vida espiritual. Então, aconteceu alguma coisa aí no meio do caminho e que se começou a fazer uma prática dessa forma, né? Que deve ter alguma validade, porque tudo que se entrega a Deus é meritório, então deve ter uma validade, mas que não serve, quando a gente entende o processo da oração, não serve para nos desenvolver nas virtudes teologais, que seria o objetivo de toda a vida de oração, inclusive do rosário. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, agora talvez eu já tenha, não sei quanto tempo eu tenho, uns 20 minutinhos, sobre essa parte que é no rosário a oração mental, que é a oração dos mistérios. O que significa meditar um mistério? Vocês costumam fazer isso? Vocês costumam meditar os mistérios? Eu costumo usar assim, por exemplo, entre o meio da Ave Maria, depois do Jesus, por exemplo, se é o batismo, quando você não medita, além de meditar no começo do mistério, para não esquecer, eu faço essa prática errada, né? Eu coloco no Jesus, batizado por João no Rio Jordão, para não esquecer e não deixar de meditar o mistério. Aí eu continuo. Não é errado, porque São Luís, ele também tem uma proposta de ir fazendo por cada Ave Maria uma memória. Ele diz que são muitas formas que a gente pode fazer. Agora, o que a gente percebe é que aquelas coisas que a oração vocal e a oração mental, elas garantem como frutos na sua prática, nós não estamos sabendo tirar, porque nós não conseguimos fazer nenhuma nem outra com suficiência, para não dizer com perfeição, que é o que a gente vai precisar depois lá na frente. Então, a oração vocal, nós temos menos dificuldades com ela, porque nós estamos acostumados, tem a oração litúrgica, nós estamos desde muito cedo, de alguma forma, rezando. Então, a oração vocal, desde que a gente conseguisse aplicar a ela a atenção que é devida, ela não tem tanto problema para nós. Mas a oração mental, ela acabou sendo um pouco perdida. Então, nós não sabemos o que é para fazer quando nós meditamos um mistério. Tem outra forma também que eu tinha lido, que um padre tinha colocado, tem alguns livros que ele
imagens de cada mistério do rosário. E aí, quando é aquele mistério, eu olho a imagem e fico imaginando o Senhor passando por aquele momento da vida. Certo. Então esse é o máximo que a gente consegue, que é imaginar o mistério. Certo? No entanto, não é isso que significa oração mental. A oração mental não se trata de imaginarmos um mistério. Podemos começar assim, imaginando o mistério. Inclusive, todo mundo usa para dizer isso, que aquele exemplo de Santo Inácio, que fez todo um trabalho com os exercícios espirituais, no sentido de que nós deveríamos reviver as cenas. E ele faz aquela via sacra que ele fez todinha lá na Terra Santa, e ele conta como é que foi a meditação dele, como é que a gente deveria meditar, por exemplo, os passos da via sacra. Ou seja, ele diz que nós devemos imaginar a cena. Só que tem um detalhe que as pessoas não prestam atenção. Gente, quando se trata dos santos, nós devemos ter muita atenção. Porque os santos, eles falam tudo, eles entregam de bandeja para nós as coisas. Mas eles falam de tal forma que é na própria linguagem do Espírito, a qual às vezes nós não estamos acostumados, então nós não enxergamos às vezes o que eles estão falando. Por isso que às vezes a gente lê um livro e 10 anos depois a gente tem que ler de novo o mesmo livro. Principalmente os livros dos mestres espirituais. Eu li Filoteia há 40 anos atrás, 30 e poucos, e hoje eu fui reler Filoteia, recentemente fui reler Filoteia, porque aquilo que eu podia entender hoje não é o mesmo de quando eu comecei lá 30 anos atrás. Porque a nossa linguagem é deficiente. Mas Santo Inácio, quando ele fala para imaginarmos a cena, ele diz uma coisa que é a seguinte, ele diz: quando você imaginar a cena, você deve se colocar na cena. Por que será que ele fala isso? O que significa a gente estar na cena? Significa que nós não vamos pensar naquilo como uma história vivida no passado, como uma fábula, um grande fato, mas que já aconteceu. Significa que ele está dando uma atualidade para aquela cena. Ele está querendo dizer, quando você se coloca numa cena, é como se você estivesse presente àquilo que aconteceu no momento em que aconteceu. O que significa que ele está dando uma ideia de que tem uma coisa a mais do que imaginar. Tem a realidade da coisa. E a realidade nós não pegamos pela imaginação unicamente. Nós pegamos, usamos a imaginação, mas precisamos ir um pouco além. Nós pegamos pela inteligência, que é a nossa parte, é a parte em nós, a razão, digamos assim, o pensamento. É a parte em nós que precisa ser desenvolvida para a oração mental. Então, a oração mental é meditarmos, é pensarmos, é buscarmos encontrar nos mistérios e na palavra de Deus a verdade que está ali. Então, o nascimento de Jesus não é uma coisa que aconteceu só 2000 anos atrás. É algo que continua acontecendo em cada momento que o verbo de Deus se faz presente na sua alma. E que, aliás, é isso que acontece quando a gente reza verdadeiramente. Então, é uma coisa muito fora do comum os mistérios. Os mistérios são a verdade de Deus anunciada, revelada para nós, que ela é tão fora do comum, porque nós não imaginamos, nós estamos acostumados, acho que os católicos têm um pouco essa desvantagem em relação a outras profissões cristãs. É que nós estamos há tantos séculos, né, instalados dentro da coisa mais magnífica que já foi produzida, que veio da igreja, da tradição, né, que é a vida espiritual, que a gente às vezes não se dá conta da grandiosidade, por exemplo, desse fato da encarnação do Verbo. Porque nós nascemos ali já. Nós já temos todo um imaginário, uma forma de vida que parece que é tão natural. Nós vivemos num mundo em que houve já esse anúncio e está aí já para nós. Ao passo, eu estudo filosofia, sempre tive nessa área da filosofia. Eu, quando me converti ao cristianismo, que me converti de adulta, embora de família católica, a gente não tinha uma prática verdadeiramente católica, né? Éramos católicos afastólicos, como muitos.
E eu acabei me convertendo de adulta e percebi que tinha essa diferença, né, dos católicos apostólicos e dos afastólicos. Então, foi uma grande surpresa para mim, que fui me deparar com essas coisas da vida religiosa de adulta. Então, na filosofia eu dizia, meu Deus, coitado do Aristóteles, que é o maior cérebro que já existiu. A inteligência de Aristóteles é uma coisa fora do comum. Mas, ao mesmo tempo, ele viveu um momento histórico em que não havia a encarnação do Verbo, coitado. Isso era uma coisa que ia ficando muito clara para mim quando eu vinha saindo desse mundo da filosofia para a teologia, né? E que a gente às vezes acha que é trivial. É trivial. Quando é a coisa mais fora do comum. Vou dizer uma coisa para vocês que o Espírito Santo me contou. A encarnação do Verbo, quando vocês meditarem o mistério da Anunciação, o primeiro, é outro Gênesis. Deus, ao criar o Verbo, fez a encarnação dele. O Verbo já existia, a encarnação do Verbo. Ao Deus permitir e fazer a encarnação do Verbo, ele fez uma coisa mais grandiosa do que a criação do mundo, do que a criação do universo. Então, quando a gente lê Gênesis e vê aquela maravilha que vai sendo descrita e como Deus, na sua onipotência, grandiosidade, fez uma coisa tão incrível, está lá relatada, que Deus, inclusive, no final olha para a criação e diz que ela é extremamente boa, bela, né? E é uma coisa fora do comum a criação. Mas a encarnação do Verbo ultrapassa a criação que está descrita no Gênesis. É um outro Gênesis, é um Gênesis elevado à enésima potência. E ainda tem gente que diz que Maria foi uma mulher qualquer. Isso é uma judiação. Eu rezo muito por essas pessoas. Porque nós não temos ainda nem na Igreja Católica a compreensão de quem seja verdadeiramente a Virgem Maria, que abaixo do Verbo, que é o próprio Deus, é ela. A área na teologia católica menos desenvolvida é a Mariologia. Nós ainda vamos precisar de muito crescimento espiritual para entendermos quem é verdadeiramente a Virgem Maria. Então, ali está realizado um outro Gênesis, né? De uma outra forma. E isso aí é uma coisa, então, que nós precisamos refazer na prática da meditação dos mistérios. E que depois não se restringe aos mistérios. Nós podemos meditar todas aquelas coisas que lá na Sagrada Escritura foram reveladas para nós. Mas nós começamos, a Virgem Maria fez uma escola de oração. Nós começamos por aquilo que seria a história da nossa redenção. E que também, por incrível que pareça, é a história do amor de Deus por nós, portanto a história da nossa redenção, mas é a história também do amor de Jesus pela Virgem Maria, que está descrito nos mistérios do Rosário. Na confraria, nós não fazemos o Rosário com os mistérios luminosos. Não é porque nós não gostamos dos luminosos, nós gostamos dos luminosos. E nós fazemos os luminosos separados. Mas quando nós fazemos o rosário, e alguns de nós faz o rosário todos os dias, a gente faz os 3 terços. Aquele rosário que agora a gente está chamando então do Rosário de São Domingos, que foi o rosário que foi entregue pela Virgem Maria, que contém um mistério gozoso, doloroso e glorioso. Porque esse conjunto, ele é exatamente o conjunto da redenção, do que foi revelado para a redenção. E que expressa ali uma história em relação à própria Virgem Maria também, que é muito fora do comum. Embora o rosário não seja uma oração mariana, como as pessoas dizem. O rosário é cristocêntrico, como se fala um pouquinho também hoje, né? Porque o centro dele é exatamente Jesus, no sentido de que através do rosário, pela Virgem Maria, nós vamos permitir que Deus nasça em nós. O nascimento de Deus em nós se dá pela fé, em primeiro lugar, e depois pela caridade.
Deus não nasce em nós verdadeiramente pela caridade, que já é um grau de oração lá na frente, se antes ele não nascer pela fé. Então a fé, que parece uma coisa descartável, porque o que interessa mesmo é a caridade, na verdade não é. Ela é todo o segredo para a vida verdadeira de amizade, união com Deus, se fazer lá na frente na caridade. Então não conseguimos aumentar a nossa fé ou viver da nossa fé verdadeiramente se nós não meditarmos os mistérios revelados. Então, o que precisa para poder ter a oração vocal, mental no rosário, né? Precisa uma experiência de começar a contemplar os mistérios da fé que estão no rosário. Parar um tempo. Quando você proclama um mistério, você dá um tempo para fazer o trabalho meditativo com o mistério. Da maneira como você conseguir. Tem dia que você vai conseguir mais, tem dia que você vai conseguir menos. E, na verdade, o que se espera é que ocorra com essa prática algo que é o que deve ocorrer na oração, né? É que Deus mesmo, através daquela verdade, se apresenta para nós. Isso é um grau mais adiante já, onde implica a vida da caridade, não só da fé. Então, a primeira coisa é pedir a fé e ter a atenção na oração vocal. A segunda coisa é começar a ouvir a voz de Deus que nos fala através da palavra revelada, através do mistério que está lá para nós contemplarmos. Então existe um momento no rosário de oração meditada, que é a busca de compreensão daquele mistério. Se não de compreensão, porque nunca se esgota o mistério é uma coisa que é chamada de mistério exatamente porque ele ultrapassa toda a nossa capacidade racional. No entanto, o mistério é revelado pela fé, né? E na medida em que nós vamos contemplando a verdade daquele mistério pela fé, nós percebemos que Deus está muito mais próximo de nós do que nós imaginávamos. Deus não está num outro mundo. Deus está, em primeiro lugar, pela fé, pela graça na nossa alma. E quando rezamos, nós precisamos encontrar isso na oração, em primeiro lugar, né? Então, pela oração meditativa ou meditada, nós começamos a distinguir essa voz de Deus que fala interiormente conosco. E que, aparentemente, num primeiro momento, a gente não reconhece muito, porque através dessa primeira, digamos assim, forma meditada dos mistérios, Deus aparece para nós como uma verdade, ou como uma luz que está ali. Quando a gente vai rezar, quando a gente começa a entender um pouquinho mais o mistério, quando de repente a gente enxerga ali uma luz que mostrou aquilo de um jeito diferente, essa luz é para nós a própria graça que está ali revelando algo que é de Deus. Mas quando a graça revela algo que é de Deus, na verdade aquilo que é de Deus é Deus. Então, além da oração mental, o rosário tem o passo seguinte, que se chama oração afetiva. Esse nome não é muito bom, é um nome que um teólogo dominicano, o Roy Marin, usa para designar esse terceiro grau de oração. O primeiro grau é a oração vocal, o segundo grau é a oração mental e o terceiro é essa oração afetiva. É quando nós enxergamos, quando começa a surgir essa consciência em nós que aquela verdade revelada para nós através da palavra, na verdade não é uma simples verdade, não é uma coisa que Deus está mostrando indiretamente, é Ele mesmo que está se apresentando para nós, né? E isso é uma coisa que faz muita falta na oração, é a gente entender que Deus não é um ser abstrato, Deus é uma pessoa, e que quando pedimos algo a uma pessoa, e essa pessoa, ela nos dá aquilo que nós pedimos. No sentido de que pedimos a graça, de que pedimos o aumento da fé, de que pedimos Deus. Então, isso São Paulo fala nas suas cartas, né? Que na verdade nós não sabemos pedir. Então a gente pede um monte de coisa, mas não pede a única coisa necessária,
que é Deus. Então, quando a gente começa pedindo a fé, como eu disse antes na oração vocal, na verdade nós estamos pedindo Deus para Deus. E Deus nunca se nega. Ao contrário, como Santo Agostinho disse, Deus não nos daria o desejo de conhecê-lo se Ele mesmo não se quisesse fazer conhecido. Então, nós perdemos um pouco essa dimensão, né, de que nós podemos, pela oração, começar a ouvir aquelas coisas que Deus quer nos contar. E nós perdemos um pouco. Quando, por exemplo, está lá, São Paulo também diz, acho que está em Hebreus, quando ele diz, quando vocês ouvirem a voz de Deus, não fechem o seu coração. E também é lá da Escritura que diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, que voz é essa? Essa voz é algo real que existe de Deus para nós e que, se nós não estivermos completamente fechados, quer dizer, com o coração em outro lugar, então nós ouviremos. Então, vejam o que nós fomos percebendo pelo próprio rosário, né? É que na medida em que a gente ia fazendo esse exercício de atenção e fé na oração vocal, a gente ia ganhando um silêncio, um recolhimento e uma concentração para chegar no mistério e poder contemplar a verdade do mistério que estava ali enunciada. E que ao fazermos isso com toda a nossa, digamos, vontade, né, com toda a nossa piedade possível, nós começamos a ouvir aquilo que Deus queria, através dessa palavra do seu próprio Espírito, nos revelar. Então, nós não percebemos essa dimensão da ação do Espírito Santo que fala conosco na oração do rosário, como se percebe às vezes em outras formas, porque nós estamos fazendo isso, talvez sem um conhecimento de causa desse processo da oração no sentido interior, né? Então, a terceira coisa que ocorre é essa consciência que a gente deveria ter de que aquele com quem tratamos na oração é Deus e que Ele é uma pessoa, né? E ter uma consciência clara disso, que é uma pessoa que nos ama e que nós estamos procurando amar. Como já foi dito na tradição da igreja, Deus amou primeiro, está lá na Escritura, né? Deus amou primeiro. Então não somos nós que amamos, mas nós conseguimos ir amando na medida em que Deus permite essa experiência amorosa para nós. Mas nós não conseguiremos isso se não tivermos feito os passos necessários para isso, né? Então, isso aí é uma coisa que acho que a gente foi ficando tão acostumados a fazer a coisa um pouco mais só formalmente, mecanicamente, que nós esquecemos que lá no rosário também nós estamos tentando encontrar uma pessoa, que é Deus, né, que nos ama, e que nós queremos verdadeiramente amar. Então, essa é uma diferença tão grande que eu espero que, se a gente puder trazer alguns elementos aqui para vocês, talvez comece uma prática diferente da vida interior, da vida de oração, a partir do rosário, né? O rosário é uma coisa muito fora do comum, né? Desde o século XIII, quando ele é entregue a São Domingos. Depois que São Domingos faleceu, depois de algum tempo o rosário entrou de novo num certo declínio. Tem até algumas histórias em que os povos eram guerreados, ameaçados e estavam perecendo na mão dos inimigos, e que aí houve até um caso em que um monge rezava e a Virgem Maria apareceu e disse para ele: olha, vocês pararam de rezar o rosário, o que vocês estão querendo? Estão pensando o quê? Né? Vê se vocês comecem a rezar direito de novo isso aí. Então, eles começaram a fazer o rosário. Em algum tempo, estavam livres do inimigo, né? E aí o rosário começa a ganhar um peso de novo. Depois, 200 anos, um pouco depois já de São Domingos, existe uma nova recolocação, né?
através do Alano de la Roche, que faz todo um processo de recuperação do rosário. 200 anos depois, também já tinha entrado em decadência, aparece o Bartolo Longo, que construiu a igreja de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, em Pompeia, né, da qual somos aqui a mesma casa, né, a mesma padroeira, e que recuperou toda a tradição do rosário. Depois, São Luís também fez esse trabalho de recuperar uma série de coisas. Mas nós percebemos hoje que, de novo, tem uma decadência do rosário. Por mais que as pessoas rezem o rosário, como eu disse no início, infelizmente, por desconhecer essa estrutura da oração vocal, mental e afetiva que está no rosário, as pessoas acabam não adquirindo os frutos que o rosário traz, né? É fruto de conversão, não só para si, mas para toda a igreja. Então, de fato, quando se diz, e muitos santos disseram isso recentemente, né? O Padre Pio, depois o Padre Amorte, muitos padres têm feito esse anúncio, esse aviso sobre o quanto o rosário é importante e é uma arma. Mas você tem que saber manejar uma arma, não é? Esse, aliás, era o grande problema da questão do desarmamento, que ficavam falando que, imagina, você não pode colocar uma arma. Mas o fato é que, se ele é uma arma, ele precisa ser usado corretamente. E o que a gente percebe pelos frutos que a gente está vendo do rosário, não por uma deficiência do rosário, evidentemente, mas da forma como nós praticamos hoje, é que nós estamos, digamos assim, perdendo a oportunidade de adquirir e progredir na vida espiritual, como é a intenção do rosário deixado por Nossa Senhora. Então, eu não sei se vocês já tinham ouvido falar de uma coisa assim, de que podemos fazer a prática do rosário com esta perspectiva, quer dizer, de fazer a oração vocal só fazendo a oração vocal e depois parar um tempo para fazer a oração mental. E que isso é uma coisa que a gente deve fazer sozinho. É mais difícil quando a gente faz em grupo, mas também agora já estamos 2 anos fazendo essa prática em grupo, nós conseguimos fazer com um tempo de meditação, que infelizmente é um tempo arbitrário. Quer dizer, eu conto lá 8 minutos e hoje nós vamos meditar 8, 10 minutos e damos aquele tempo de 8, 10 minutos para cada mistério. Mas em casa, nós não precisamos marcar esse tempo. Em casa, se a gente separar 1 hora para fazer um terço meditado leva 1 hora, 1h10. Nós não precisamos nos preocupar com o tempo. Se a gente tem que tirar 1h30, você diz todo dia, bom, já que a oração é a coisa mais importante, eu vou tirar 1 hora para fazer um terço, bem feito. Né? Não na igreja, não no meio da missa. Aliás, nunca façam, por favor, um rosário no meio da missa. Não andando, não dirigindo. Vamos tirar 1 hora para fazer aquele momento de oração profunda que nós vamos fazer através do rosário. Então, quando chegar o momento de meditar o mistério, nós vamos parar e vamos ver o que nós sabemos do primeiro mistério. Ah, conseguimos meditar 3 minutos. Vocês vão ver que 3 minutos é uma vida em meditação. Tudo bem, 3 minutos, paciência, vamos para o seguinte. Vai chegar um momento, às vezes, que quando Deus ilumina e manda ali a graça, você pode ficar 1 hora no mistério. Os santos ficavam 1 hora, 2 meditando o mistério. Mas digamos que Deus nos ajuda no começo, sabendo das nossas preocupações e limitações, Ele sempre nos dá também um tempo lá de 10, 15 minutos no mistério, que não é pouco. E depois do próximo, você pode não meditar em tanto tempo, quer dizer, não tem uma rigidez para esse tempo. Isso aí vale aquilo que também Santo Agostinho e outros mestres falaram, né? Que a meditação deve prosseguir até aquele momento em que a gente não está mais pensando na palavra, mas em que nós já estamos juntos dela. E que aí você não precisa continuar meditando, mas que também você pode encerrar quando vê que não está fazendo mais nada. Quer dizer, quando você estiver distraído ou pensando em outra coisa, quer dizer que não tem mais meditação ali, né? Então esse tempo não é rígido. Então eu gostaria de deixar essa proposta aqui, agora que o padre nos abriu essa perspectiva, convidá-los para que a gente pudesse, nas formações, estar discutindo um pouco como se dá essa parte segunda, que é a da meditação. Eu tenho me dedicado, nesses últimos 2 anos,
a fazer esse trabalho com a oração meditada, né? E, em primeiro lugar, a oração meditada está relacionada com a compreensão ou com a experiência nossa da Sagrada Escritura. Então, como nós vamos meditar? Depende o que você tem de conteúdo guardado da fé. Quanto você tem de contato, de conhecimento da Escritura, que traz a fé. Então, se você não tem nenhuma experiência com a Sagrada Escritura é para a gente meditar. Não é para a gente ler e esquecer, ou para a gente ler só um pouquinho antes de rezar. A Sagrada Escritura é uma coisa que, assim nós aprendemos com os santos, se fazia de forma regular durante todo o tempo. Porque a meditação da verdade divina, a verdade de Deus, não é uma coisa que a gente pode fazer em 10 minutos, 15 minutos e depois esquecer e não fazer mais. Então, essa dimensão que a vida de oração permite é que nós possamos começar uma vida meditada, uma vida que retoma a palavra de Deus e que coloca a palavra de Deus como centro dessa mesma vida. Nós estamos fora da palavra de Deus, portanto a nossa fé é pior do que aquela de São Pedro. Você imagina que se ele andou por cima das águas, ainda tomou uma bronca, o que Jesus não ia falar para a gente? Tá certo? Sendo que nós temos 2000 anos de tradição, de Sagrada Escritura, de tradição, de magistério, que ninguém mais tem, e que é um tesouro tão grande, e que a Igreja poderia, daqui para frente, criar o paraíso na Terra, se a gente tivesse um pouco mais de atenção, né? Então, o que a gente recebeu é uma coisa muito fora do comum. E a gente está tentando falar um pouquinho do Rosário para ver se as pessoas percebem de novo a grandiosidade de uma coisa como essa. E que a partir daí a gente pudesse começar uma vida interior verdadeiramente voltada para o objetivo maior, que é o da nossa própria vida. Esse objetivo não é outro e é igual para todo mundo. Esse objetivo é que a gente possa verdadeiramente encontrar a Deus e estar junto dele verdadeiramente. Tá certo? Acho que eu falei uma boa introdução, dá para a gente abrir um pouquinho, que me pediram para fazer um pouquinho de perguntas. Se tivesse um tempinho para perguntas, nós podemos então fazer isso. Diga, como você chama? Maria Cristina, fale. Você precisa falar um pouquinho mais alto. Aham. Eu não estou ouvindo a palavra que você falou, a primeira. O que meditativo? Leva para ela. Boa. Dá para levar? Ah, o fio não vai. O fio não vem. Não vem o fio, Eu só não entendi a primeira palavrinha que você falou. Pode falar, pronto. Pode falar aqui pertinho. Os elementos. A oração vocal, mental, é meditativo, nesse transcorrer a partir do mistério e depois com a oração vocal, de toda a dezena, claro. Portanto, a minha pergunta é a seguinte: quando nós temos livretos de oração, Sim, Deus, boa pergunta. Já comentado aqui pela nossa colega sobre a imagem. Além da imagem, existe em diferentes deles uma forma de apresentar. Sim. O mistério. Posteriormente, vem uma sequência de parábolas bíblicas. Sim. De alguns versículos. E, além disso, vem eu já tive uma até, inclusive, não consigo encontrá-la, vinha uma breve menção, na qual era trazido para você se colocar. Entendeu? Sim. Então, você, que a professora mencionou, nessa colocação, você não está mais na oração.
você já é parte, né? Você não está mais meditando, você já está lá. É isso? Mas para estar lá precisa meditar. Sim, mas então essa meditação, eu entendi, não sei se entendi a pergunta, ela colocou a seguinte questão, que existem coisas que nos ajudam a fazer a meditação, como por exemplo, textos, imagens, a própria Sagrada Escritura, tudo isso, o livro espiritual que você pode ler, a passagem bíblica, isso é uma coisa. Não é isso que é a meditação. Essas coisas elas são preparatórias, por exemplo, para a gente meditar. Mas o que é que a gente entende, que a igreja entende como oração meditada? É aquela oração que é sua. Então a gente pode usar um livro num primeiro momento, usar a Sagrada Escritura num primeiro momento, usar um recurso de uma imagem, mas o que ocorre é que nós devemos produzir em nós, na nossa mente, aquilo de tal forma que nós estejamos fazendo o trabalho de meditar. Sim, por isso que eu coloquei, só para deixar claro, que esse roteiro, digamos assim, quando existe uma menção após o mistério, justamente é para inserir a sua o mistério é enunciado para você parar e meditar. E tem há um complemento em alguns livros. Sim. Que eles mencionam para você processar isso. E mobilizando a si próprio. Isso. É isso que eu perguntei para você. Isso mesmo. Se é uma questão, por exemplo, é um caminho desse. É um caminho para começar a meditar, ajudados por um material, a gente fazer aquele processo que está sendo apresentado. Mas, na verdade, o nosso trabalho de meditar, nós perdemos essa prática. É uma coisa que sempre existiu na tradição. Quando a gente olha, por exemplo, os santos padres, na tradição do cristianismo mais primitivo, a gente vai ver que tudo aquilo foi produzido porque eles paravam para pensar aquelas coisas. E nós não fazemos mais isso, né? Então, sem produzir em nós aquela verdade, o que ocorre é que precisa ser em primeira pessoa, porque é uma verdade isso, que ninguém pode ver com os seus olhos. Só você pode ver por você. Então, nós podemos utilizar alguém que nos ajude a ver quando ele conta um pouco da paisagem. Mas nós só veremos quando nós mesmos encontrarmos aquela paisagem verdadeiramente em nós. E tem aquilo que o Antônio Royal Marin também fala da oração afetiva. Que cada um é mais sentimental ou menos sentimental. E aí você só vai chegar, você pode chegar lá ou não, cada um chega num tempo, você vai sentir ou não num tempo. Então, eu não gosto da palavra afetivo que ele usou, acho que é um defeito da nomenclatura, mas não tinha outro melhor, ele acabou usando esse. Exatamente porque é uma coisa um pouco diferente disso. A oração afetiva que ele descreve, que cada um vai chegar no momento em que tiver feito a oração mental de uma forma cada vez melhor, ela é a consciência de que aquela verdade que a oração mental apresentou, ela foi algo iluminado por Deus e que, na verdade, é Deus. Então, a oração afetiva é quando nós entendemos que estamos nos relacionando com Deus, que é uma pessoa que nos ama, e que, portanto, dali para frente, o nosso relacionamento é um relacionamento diferente. Não é mais algo sobre Ele, é Ele. É uma espécie de posse, da primeira posse que ocorre na oração afetiva. Mas isso, eu nem entrei porque é uma coisa que é a etapa seguinte, porque o que a gente precisa, eu acredito, esse é o defeito de professor, eu entendi que a gente tem etapas e que nessa questão, como aliás em todas as outras, a gente não consegue pular etapas. Então a primeira etapa é a gente enxergar o que significa pedir a fé, viver da fé, a atenção da fé, né? A segunda etapa é a gente, por causa da fé, ter essa consciência da presença de Deus e querer buscar essa presença, o que a gente faz meditando. E como nós temos hoje, quase que de forma geral,
um esquecimento dessa prática meditativa, que na igreja já foi muito ampla e muito usada, e que tem N formas, inclusive, mas que hoje nós perdemos. A renovação carismática faz muito isso com a meditação da palavra, que incentiva muito a gente a meditar a palavra, que ajuda muito a gente a meditar os mistérios. Exatamente. Quem sabe meditar a palavra sabe meditar os mistérios. Exatamente, tem em alguns lugares um pouco da meditação da palavra, mas não tem isto como oração. Né? Então, isto como oração, quer dizer, nós usarmos desta forma, que é toda a nossa inteligência voltada para aquela verdade revelada, e na disposição de encontrar ali o próprio autor e não apenas a sua representação, isso aí desapareceu. Então, essa é a etapa que a gente tem que fazer, a da meditação. Quando essa aí tiver alguma suficiência, então a gente vai perceber quase que naturalmente o que significa o próximo passo, que é amar a Deus verdadeiramente. Amar a Deus verdadeiramente implica uma transformação tão grande de vida, uma vida convertida a tal ponto que nós não vivemos mais para nós. É aquilo que a espiritualidade chama da doação, né? E que não é uma coisa fácil, é uma coisa que, como nós crescemos sendo a Marta, tem até um aluno meu um dia que brincou, que disse, bom, eu como Marta até saí da cozinha já, quer dizer, eu já estou tentando sentar aqui aos pés de Deus e ficar como Maria, ouvindo. Mas o problema, ele me disse, professora, é que a cozinha não saiu de mim. Então ele senta lá para rezar, mas ele ainda é a Marta, né? E nós não vamos conseguir ultrapassar a Marta enquanto a gente não fizer esse trabalho de reconstruir a fé, que é para isso que serve a meditação, não é para uma mera especulação, uma coisa acadêmica, formal, raciocinante, não é para isso. É porque nós precisamos reconstruir a fé, uma fé viva, uma fé perseverante, uma fé firme, porque somente uma fé assim traz a caridade, que é o que nós queremos. Porque a caridade é Deus, e nós queremos Deus. Então precisamos começar pela fé. E eu não entendi outra forma, não existe mesmo, que não seja essa de retomarmos a vida meditada. E isto é possível no Rosário de uma forma absolutamente perfeita, se nós nos dermos ao trabalho, tá certo? Então isso aí é uma coisa que está na nossa dependência. Mais alguma pergunta? Pegando o gancho da Gabi, então essa meditação, ela é uma lexo divina? Pegando o gancho da renovação, a gente tem muita essa dinâmica de lexo divina na palavra, né? É uma das nossas, entre aspas, regras, né? A oração do terço fazendo a lexo divina, essa meditação. Seria isso? Alexio. Agora eu cheguei naquela parte que vocês vão perceber que eu sou uma pessoa horrível. Alexio, eu tenho que dizer isso, e não sou eu que digo isso, embora as pessoas não falem isso, isso é uma coisa que é sabida na teologia. Alexio, ela é uma oração desaparecida. Hoje, a igreja não tem mais Lexio Divina. Ela tem alguns elementos da Lexio. Então, nós podemos fazer a leitura, meditar um pouco na palavra, mas você vai ver que dessa forma ninguém alcança a contemplácio. Então, existia um movimento natural na Lexio, quando ela ainda era viva, que você tinha a Lexio, que era a leitura da palavra, depois os monges ainda faziam a ruminácio, que não adiantava só você ler a palavra, você tinha que ruminar, que ficar, quer dizer, que meditar a palavra. Então, da ruminácio nascia a meditácio. A meditação, quer dizer, tanto você ficar com aquela palavra, saborear aquela palavra, ir e vir com aquela palavra, viver naquela palavra, você começava de fato a entender aquela palavra, a meditar. Então, a meditácio era essa fase na Lexio, né? E depois disso viria aquela fase final, que seria já com o auxílio da caridade, que é a contemplácio. Então, quando a gente olha para o conjunto da vida de oração, o que a gente vê que desapareceu, na verdade, é verdadeiramente a vida contemplativa. A contemplação, ela deveria estar
sendo a meta natural em toda forma de oração. Mas por que nós não somos mais contemplativos? Porque nós não somos mais. Mas e não somos só nós que não somos. Essa é outra tragédia. Os monges também não são. Os padres também não são. A igreja não é. Então alguma coisa saiu profundamente errado e a Virgem Maria está pedindo para a gente fazer a coisa de um outro jeito, porque a igreja tem uma escola de contemplação perfeita. E a culpa então é nossa, porque ela já produziu tudo o que se poderia esperar para que isso aí fosse compreendido, aplicado e alcançado os frutos. Então, aquilo que se chama hoje da Léxio é quando você toma um texto para meditar a palavra, é bom. É também dentro daquilo que a nossa amiga Cristina, né, falou. É um apoio de alguém que exteriormente já trouxe uma contribuição, você vai usar para começar a rezar. Só que a oração é algo que ocorre entre nós e o Espírito Santo. E Hugo de São Vítor, que é meu mestre, um teólogo do século XII, ele diz que nós precisamos fazer uma casa para a fé, que se constrói através da meditação, porque nós precisamos deixar que o Espírito Santo venha para a nossa alma, porque é o Espírito Santo que reza em nós. Mas nós precisamos construir a casa para ele vir, e a casa é essa meditação. Para isso, nós precisamos refazer a nossa vida e começar a estudar a palavra, começar a viver da palavra, colocar de novo a Sagrada Escritura como a vida sacramental no centro da nossa vida. Nós estamos fora desse centro que é a palavra. Quando a gente fizer esse retorno, então nós conseguiremos naturalmente meditar e encontrar Deus na palavra, porque meditar é uma fase. Quando a gente depois encontra o autor da palavra, a gente não quer mais saber da meditação. Mas o fato é que não dá para ir lá para frente antes da gente fazer aquilo que é necessário. Para que o Espírito Santo venha, precisa a casa para ele vir. Essa casa é a fé, que é construída pela meditação, por aquilo que se chama oração mental. Certo? Deu para entender? Sim. Ah, que bom. No geral, estou acostumada a falar só com moleque, ficou sempre apavorada depois das palestras. Que bom. Eu acho que nós vamos precisar de um outro encontro, né? Vocês gostariam? Sim. Muito obrigada, então, pela atenção de vocês. Espero que tenha dado para dar uma ideia da riqueza que está nas nossas mãos e que a gente poderia, então, já começar, pelo menos, a partir desse trabalho que vocês tiveram de ouvir tudo isso aqui que eu falei, colocar um pouquinho desse conhecimento que vocês já têm. Fazer um rosário separado da bagunça. Um rosário que é o tempo de meditação, que tem o tempo de meditação e que tenha a atenção na oração vocal. Outra coisa é que a gente deve falar a oração vocal. A oração vocal não é para ser só pensada. Por isso que a gente tem que estar dentro de um ambiente, de um momento que a gente reservou para fazer o terço. Que nós vamos falar as orações vocais e ouvir as orações vocais com calma, com atenção, com a atenção da fé. E depois nós vamos ter um tempo para conseguir meditar aquele mistério, do jeito que a gente conseguir. A gente formou na confraria uma coisa que eu chamei de Escola do Rosário, que eu gostaria, de repente, de trazer para cá, e que é nessa Escola do Rosário que a gente está fazendo todos os passos, começando pela Sagrada Escritura, para aprender de novo a meditar. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, né? De voltar a esse conhecimento, porque é isso aí que vai permitir que a gente reze. Tá certo? Então, queridos, muito obrigada e até a próxima.